Quando você não decide pelo sim, você já decidiu pelo não. Percepção, decisão e ação. O plano tem um exercício para extrair de você a sua capacidade de desejar, entende? Então a gente está falando de ambição aqui. Qual que é o grande inimigo da ambição? A vontade roubada. Quando é para querer para você, você não consegue querer. Alguém tem que querer para você, ou você só consegue querer para alguém, porque o medo só aparece quando você está fazendo algo novo ou importante. Se não for novo, se não for importante, não vai gerar medo. Então, um sinal de que você está ativando a sua ambição é o medo que você sente. Então, a segurança não é não sentir o medo. A segurança é parar de senti-lo usando o protocolo. Parei de fazer dinheiro quando minha filha nasceu e ela já tem 3 anos e meio. Todo o dinheiro que faço nunca é o suficiente e não aguento mais. Como sair dessa situação? Parando de mentir. Se você está enrolando, quando você coloca não aguento mais, é mentira, você aguenta mais um pouco. Então, se você quer testar o seu limite, continue enrolando. Você fez o exercício do espelho hoje, Alexandre? Foi lá no espelho perguntar para ele o que você tem para mim hoje e o que você quer de mim hoje. Será que aquilo que o seu espelho, que é o seu eu do futuro, tem para você hoje, vai acontecer se você continuar enrolando? Hoje uma pessoa perguntou se eu não me frustrava com algumas coisas. Até anotei para trazer para vocês aqui. A minha resposta foi: eu só me frustro de não ter um resultado diferente se eu não tiver feito nada diferente. Ou melhor, eu só me frustro de não ter um resultado diferente se eu já tiver feito diferente. Estava conversando com minha esposa, ela, poxa, isso me lembra a época de Taguatinga. Eu falei, tá, mas nesse aspecto, o que você fez diferente de Taguatinga para cá? Muita coisa mudou, mas não significa que você é uma pessoa completamente diferente daquela lá. Então, Alexandre, tem 3 anos que isso está acontecendo. De 3 anos para cá, considerando o dia que nós nos encontramos, o que você fez de diferente? Ou você não entendeu que o que nós estamos te mostrando pode mudar a sua vida e, consequentemente, a vida da sua filha, e se você não compreendeu, deixa mais para frente, porque eu prometo continuar melhorando e um dia eu vou conseguir ser claro o suficiente para você. Se você não entendeu, a gente vai precisar de mais tempo para melhorar. E se você entendeu, não tem nem muito o que dizer aqui, irmão. Você não pode dizer que, poxa, eu não sei como sair dessa situação. Eu que te pergunto, eu sou o cara do espelho. O que você tem para mim hoje, Alexandre, que você pode sair dessa situação? Quais são as opções que você tem? Porque é muito fácil vocês chegarem aqui ou em qualquer lugar dizer que vocês não têm opção, que vocês estão sem condições. Cara, percepção, decisão e ação. Quando você não decide pelo sim, você já decidiu pelo não. Por exemplo, Alexandre, você vai entrar na Aliança Divergente e eu não estou virando o vendedor aqui. Só estou trazendo uma clareza da oportunidade que você disse que está enrolando. Você vai entrar na Aliança Divergente? E alguém está perguntando ali, filmmaker, se é ao vivo? É ao vivo. Você vai entrar na Aliança Divergente? Sim ou não? Como sair dessa situação? A Aliança Divergente é uma opção? Sim ou não? Sabe? Vamos ser mais papum com a vida. Essa foi a resposta de quem está enrolando. Pergunta de quem decidiu. O Celso. Ele é aliado recente, entrou nessa quarta-feira assim que liberou para entrar. Tá bom? Minha pergunta é, como superar meu teto financeiro ainda neste mês de dezembro? Aí isso vai depender de 2 coisas, tá? Primeiro, a que distância você está do seu teto financeiro. Se você já estiver muito próximo do seu teto financeiro, beleza, porque você vai ter um tipo de pré-queda. Quando você está distante do seu teto financeiro e quer romper de uma vez, por exemplo, você ganha 5 mil, seu teto é 10, você quer ganhar 15. Dá para romper de uma vez? Dá para romper de uma vez, mas você vai ter um tipo de pré-queda. Tudo isso vai ser definido pelo seu plano. Então você vai fazer o seu plano perfeito, corre lá. Essa semana, se dedica nessa semana para o seu plano perfeito e observe 2 coisas, Celso, anota aí. Se o seu plano perfeito na área financeira passa do seu teto financeiro, e quando passa e quanto passa, entendeu? Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Assim como a gente analisa o problema do problema, a gente pode pensar na solução para a solução. Tem alguém aqui que decidiu virar milionário? Se você decidiu virar milionário e esse é o seu sonho grande, ok, o sonho grande é a placa do ônibus. Só que o plano perfeito é aquela ficha daquilo que você quer conseguir. E muitas vezes você tem que se concentrar na virada de chave que vai apontar a jornada para esse caminho. Então, por exemplo, a pessoa é servidora pública da Secretaria de Educação do interior de Mato Grosso, de um município. Aí ela chegou aqui e falou, não, eu preciso e quero assumir o desejo de me tornar uma pessoa milionária. Ela tem que ficar focando no milhão ou na transição de carreira? Ela tem que focar na transição de carreira, porque depois que ela fizer a transição de carreira, muitas oportunidades vão aparecer que jamais vão aparecer enquanto ela estiver no serviço público. Então, Celso, gasta a sua primeira ficha ali, Celso, mirando o seu objetivo
em romper o seu teto financeiro, que aí as suas pré-quedas estarão mais alinhadas e os seus padrões estarão todos condensados. Você vai saber, esse padrão é por causa desse desejo que afeta essa parte do plano e quando eu quebrar, eu vou chegar nesse nível e eu preciso rodar esse protocolo com essa pessoa, ou preciso tomar essa decisão, ou preciso fazer isso aqui diferente. Aí fica muito mais claro, tá? Percebam, gente, como é muito mais produtivo responder uma pessoa que está decidida do que uma pessoa que está enrolando. Quem está com a dificuldade financeira maior? O Celso ou era Adriano primeiro? Alexandre. Alexandre. Parece que o Alexandre está com a dificuldade maior, mas ele não está com a dificuldade maior. Ele cria uma dificuldade maior. Então, toda vez que a vida estiver difícil para você, anota isso aí para me mandar, Felipe. Toda vez que a vida estiver difícil para você, pega essa aí, Gui. Gosto muito de você. Quando você estiver vivendo uma dificuldade, você pergunta, isso está difícil para mim ou eu estou tornando isso difícil? Está difícil para o Alexandre entrar na Aliança Divergente ou ele está tornando isso difícil? Porque, poxa, hoje é domingo. Eu não sei se ele tem um emprego. Se ele tem um emprego e está com dificuldade financeira e viu uma oportunidade, domingo era dia dele sair para lavar carro. Eu pago R$100 para lavar o carro. Então, a sua vida está difícil, você está vivendo a dificuldade que você encontrou ou a dificuldade que você está criando. Responder aliado, mesmo que seja uma pessoa que acabou de entrar, é muito mais fácil. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma decisão tomada. O cara chega aqui e fala, desde que a minha filha nasceu, eu não consigo ganhar dinheiro. Já tem 3 anos. E quando ele vê uma oportunidade, ele mesmo escreve. Estou enrolando. Ah, Elton, mas eu escrevi porque você mandou sim, mas você só escreveu porque eu mandei, porque de fato você está enrolando. Então, você está ferrando a vida da sua filha, cara. Está ferrando a vida da sua filha. Então, Celso, parabéns pela sua decisão, obrigado pela confiança. Explore ao máximo a Aliança Divergente, tá bom? Comece pelo começo, vai para o plano perfeito. A Vânia perguntou aqui, ela falou que ela tá enrolando. E se a mentoria não resolver as minhas dores? Eu sou procrastinadora e minha vida financeira está estagnada. Tenho 50 anos, estou divorciada há 3 e ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Tá. Responde você, como que é o nome dela? Vânia. Vânia, que resposta você daria para a pergunta que você faz se você tivesse uma resposta? E se a mentoria não funcionar para você? Eu vou continuar dependendo do meu ex-marido. E isso vai ser bom ou vai ser ruim? Responde aí, Felipe. Parece bom ou parece ruim? Continuar dependendo do ex? Ruim. Por quê? Eu não gostaria de depender de ninguém. Mas e se você quisesse punir essa pessoa? Aí seria um bom plano. E se você quisesse se unir a essa pessoa? Seria um bom plano. O plano dela é perfeito. Então, como é o nome dela? Vânia. Vânia, minha sugestão, não entre para Aliança Divergente. Próximo. Daniel Lemos. Ele é aliado desde setembro deste ano. Legal, setembro desse ano tem 3 anos? 2 anos? Nossa. 3 meses. Setembro desse ano tem 3 anos. Sorry, gente. Vamos lá. 2 meses. O Daniel perguntou. Meu teto é 17 mil e o meu plano é ter 1 milhão até dezembro de 2025. Estou diante de uma venda de 8 dígitos. Como faço para não perdê-la? Legal. Como é o nome dele? Daniel. Daniel, você vai fazer o seguinte. Você vai focar em uma outra coisa menor. Deixa essa venda de 8 dígitos, porque se você tentar fechar esse negócio hoje, você não fecha, tá? Não tem permissão para isso, está fora do seu teto financeiro. Você vai tentar alguma coisa um pouco menor. Isso vai dar errado. Por quê? Para você quebrar o padrão, você precisa se colocar em uma situação para você identificar o padrão, para você ver qual é o combinado que você tem com a pessoa que não funciona mais, qual a desculpa que você dá que você não pode dar mais, qual é o medo que você sente que você precisa eliminar, qual é a culpa que você carrega que você precisa eliminar, qual é a relação que você precisa ajustar usando o protocolo. Então, faça algo menor. Isso vai apitar um padrão e aí você trata esse padrão em uma situação menor, entendeu? Diminui aí a pressa. A sua meta é para o final do ano que vem. 8 dígitos dá 1 milhão, correto? Irmão, não mexe nesse negócio agora. Não mexe nesse negócio agora. Pega o negócio menor, vai trabalhar esse negócio menor. Da primeira vez vai dar errado, mas os padrões vão ficar totalmente claros. Da segunda vez você vai fazer. Vai dar certo, mas vai ser com muita dificuldade. Da terceira vez, você vai fazer e vai fazer fácil. Aí você mexe nessa venda de 8 dígitos. Mas é que o cara quer fechar agora. Ele não quer fechar agora. Se ele for fechar agora, o resultado vai ser ruim para você e para ele. Tá? Então, pega o teu padrão que você está trabalhando, traz para uma situação menor. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu estava vivendo um conflito societário e tinha um processo, essa coisa toda, eu tinha que decidir muita coisa. Ao mesmo tempo que a gente estava criando um negócio novo, então eu precisava ser poupado de algumas decisões e eu criei um padrão de não decidir. E aí, em outro momento da minha vida, eu decidi que eu ia começar a decidir. Gente, quando você decidir quebrar um padrão,
Pode colocar no relógio. Em menos de uma hora tem que acontecer alguma coisa. Aí você pode criar a situação. Por exemplo, eu sei que eu preciso decidir. Aí eu vou chamar um amigo para almoçar. Qual a pergunta que ele vai fazer? Onde? Quem vai ter que decidir? Eu. Se é a primeira vez, vai ser fácil? Não. Ou não vai ser fácil porque eu não vou ter facilidade, eu não vou ter coragem, ou de repente o restaurante que eu sugeri, ele tem uma birra, ou ele é vegano e eu não sabia, ou eu vou decidir, a gente vai chegar lá, o restaurante vai estar fechado. Eu sei que vai ter que ser uma experiência ruim, porque a pessoa que foge de decisão, ela está fugindo da responsabilidade do resultado ruim. Então, mesmo que eu tome a decisão, quando eu viver ela da primeira vez, o resultado vai ser ruim. Ou a gente vai esbarrar o carro no caminho, ou o garçom vai derramar coisa na comida dele, ou o pedido vai demorar, vai ser uma experiência ruim, porque eu vou ter que ser cobrado da decisão que eu tomei. Então eu tirei o padrão de um lugar complexo, que era situação empresarial, societária, jurídica, e levei para uma situação de almoço. O seu padrão se chama padrão porque ele é igual em vários lugares diferentes. E aí você vai para o lugar mais fácil. Então, gente, padrão, leva ele para um lugar ali, ó, mais difícil. Eu descobri que eu preciso ser mais paciente. Eu posso quebrar esse padrão com a minha esposa? Posso. Mas eu prefiro sair de casa, fechar o motoqueiro, ele querer me bater e eu querer mandar ele para aquele lugar e chegar e falar assim: ô irmão, me desculpa, cara. Leva o padrão para o lugar mais fácil, depois você vai para onde o resultado pode acontecer na sua vida. Próximo. A Bruna, ela falou que tá enrolando. Eu também coloco muito mais peso nas coisas do que eu deveria. Sempre penso que para chegar onde eu quero tem que ser muito difícil. Qual protocolo eu tenho que rodar para isso? Coloca muito peso. Então, gente, é porque quando vocês colocarem o sempre, nunca, todo mundo, ninguém, toda vez, vocês vão dificultar a análise. Ela vira e fala: eu sempre coloco muito peso. Não, não é sempre. É sempre que tal coisa acontece, eu coloco muito peso. Sempre que é para fazer tal coisa, eu coloco muito peso. Sempre que é para fazer com tal pessoa, eu coloco muito peso. Então, em quais condições isso de fato aparece? Que aí você vai achar o padrão de acontecimento. Gente, não existe padrão de acontecimento no sempre. Existe padrão de acontecimento sempre que. Ficou claro? E aí a pergunta da pessoa é: que padrão eu devo rodar? Nem fez o plano perfeito, eu não sei se isso é um problema que você vai ter que mexer, porque eu não sei qual é o plano que você criou. A depender do plano que você criou, você não vai precisar mexer nesse problema agora. Então, aliados, vocês que estão se tornando aliados agora, comecem pelo plano. E o plano não é uma meta de coach, não, e não estou falando mal, só quero que vocês entendam a diferença. O plano tem um exercício para extrair de você a sua capacidade de desejar, entende? Então a gente está falando de ambição aqui. Qual que é o grande inimigo da ambição? A vontade roubada. Quando é para querer para você, você não consegue querer. Alguém tem que querer para você, ou você só consegue querer para alguém. O Adriel, ele é aliado. Como eu ativo a minha ambição sem ativar ao mesmo tempo os medos antigos de fracasso ou perda? Existe algum passo inicial seguro? Não. A segurança, gente, está no protocolo, tá? Porque o medo só aparece quando você está fazendo algo novo ou importante. Se não for novo, se não for importante, não vai gerar medo. Então, um sinal de que você está ativando a sua ambição é o medo que você sente. Então, a segurança não é não sentir o medo. A segurança é parar de senti-lo usando o protocolo. Entrou ontem. Cara, sua pergunta foi inteligente. A sua segurança está na sua decisão, tá? Deixa eu te dar uma dica. Pare de chamar as coisas de coisas boas ou coisas ruins. São coisas. Você vai aprender isso aqui dentro. Então, você está com medo de coisas ruins acontecerem. Mas espera aí, não são coisas ruins, são coisas. E se gerar medo, roda o protocolo. Se gerar culpa, é porque vai ter alguma coisa no passado que possivelmente está ligada a relacionamento. E aí você já roda o protocolo, que aí vai aparecer a relação que você precisa mexer. Paulo Melo, ele está enrolando. Depois que a permissão é liberada, ela é ilimitada? Não, é até o próximo teto financeiro. Elton, você tem permissão para tudo? Não. Não existe permissão ilimitada. Por quê? Na medida em que a sua vida... Essa pergunta foi boa, tá? Na medida em que você vai avançando, você vai construindo novas relações e fazendo novos combinados. E esses combinados vencem. Então, vamos supor que eu fiz um negócio com o Gui e ele topou porque ele não tinha dinheiro. Quando ele tiver dinheiro e nós formos fazer um novo negócio, ou nós chegarmos num novo momento daquele negócio, o jeito dele decidir vai ser diferente. Então, o meu jeito de propor vai ter que ser diferente. A nossa relação mudou. Porque a nossa relação antes era, por exemplo, capital, trabalho.
Eu tenho dinheiro, você trabalha. Aí daqui a pouco eu tô, porra, Gui, porque a gente tem que fazer isso, isso e isso. Só que agora você tem o trabalho e o capital. Então a relação mudou. A relação mudou. E a sua permissão, ela vai até o seu próximo nível, até o seu próximo teto financeiro. E sempre lembre, tá? Onde é que está faltando permissão? Para ser, para ter, para fazer ou para ir. Então, por exemplo, qual é o seu nível de permissão de liberdade? Talvez você nunca tenha saído da sua cidade. Isso nunca foi testado. Você mora no mesmo bairro, frequenta a mesma igreja, joga bola com os mesmos amigos. A gente não sabe se você tem ou não permissão para sair daí. Quando é que a gente vai saber? Quando você receber uma proposta ou montar um plano que para executar você precisa sair daí. A Marcela Helena mandou aqui. Ela é aliada desde agosto de 2025. Coloquei o objetivo de ganhar 30 mil por mês e ser independente financeira do meu pai. Rodei protocolo, identifiquei o padrão vingador, fiz a conversa difícil e estava indo tudo bem. Até que minhas vendas começaram a ir mal e por fim perdi 320 mil na quebra do Banco Master. Por que isso aconteceu e como posso recuperar? O problema é sempre vem sob medida, né? Perceba, se ela tivesse investido até 250, ela teria a possível recuperação. Ela tá fora do fundo garantidor aí, né? Sim. Depende do plano dela hoje. O plano era ganhar 30 mil para sair da casa dos pais. Ganhou os 30 mil? Que possivelmente... Pergunta se ela já saiu da casa do pai ou não. Já vou chamar a nossa aliada aqui, que deu um salto financeiro. Enquanto uma está perdendo 30 mil, a outra está saindo de uma vida endividada para um resultado financeiro de 30 mil reais. Já saiu que mora sozinha. Já saiu que mora sozinha. Como é que você recupera isso, tá? Vou te dar a dica. Você está sendo testada. Vamos lá. Quando deu o problema, para onde você pensou em ir? Possivelmente, se a primeira coisa que você pensou foi em voltar, talvez nem precisando voltar. Toda decisão que você tomar precisará ser confirmada. Elton, eu consegui sair da casa dos meus pais. Próximo passo é não voltar. Como eu vou saber se eu vou ou não voltar para a casa dos meus pais? Preciso ser testada. Você vai ser testada ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Você só foi testada. Sustente a sua decisão que a venda volta, tá? Padrão de comportamento é aquele que surge em um momento de dificuldade ou é aquele que gera o momento de dificuldade. O que você pensou, o que você falou, o que você fez quando você teve esse problema. Esse comportamento se repete em algum momento, se repete em outros momentos com essa mesma pessoa, começa a quebrar esse padrão. Ana Laura perguntou: me tornei aliada essa semana no final do resgate. O meu marido é o único provedor da casa. Só ele pode romper o nosso teto financeiro? Ou eu consigo ajudar nisso de alguma forma? Consegue demais. Mulheres, vocês que estão entrando na aliança divergente, vale para homens também, tá? Quando você for fazer seu plano, compartilha com o seu marido. Se ele não souber o que você deseja, ele não vai saber o que ele precisa para te levar lá, tá? Pergunta do Cris para o Elton: como saber se é realmente o eu do futuro falando ou se é algo que eu aprendi com alguém? O exercício do eu do futuro é o seguinte, gente. Você vai pegar o espelho e conversar com o seu espelho ali. Espelho, espelho meu. O que você tem para mim hoje? É o seu eu do futuro lá no futuro, na vida que você deseja e que depende de você construir. Ele tá lá, ó. Na vida sem a dívida, na vida com o negócio, na vida com a família, na vida sem a doença, enfim. Por exemplo, o meu eu do futuro é Nobel. Eu consigo ver ele lá e tal. O que você tem para mim? Eu tenho o caminho da velocidade para você ir mais rápido. Foi a conversa de ontem. Eu mais rápido, velho. Puta, mais rápido. Vai trincar é tudo. Vai bagunçar é tudo. Ele, cara, pra ir mais rápido. Pra ir mais rápido, o que você precisa de mim? Ele, que você não se encolha. Eu, puta, tá bom. Aí eu vou tomar meu banho. Onde eu tô me encolhendo? Onde eu tô me encolhendo? E começa a aparecer. Aqui, ali, aqui. Você falou, opa, já tenho os padrões que eu preciso quebrar. A sua pergunta foi, o modo de falar do eu do futuro, gente, é só chamar você pra responsabilidade, tá? Só pra você olhar pro espelho e falar, cara, é só eu que posso mudar a vida desse cara que tá aqui dentro pra fazer ele se tornar realidade. Então, quando eu falo o que você tem pra mim, o que eu dou conta de ver nessa imagem que eu tô vendo desse cara. Daqui a pouco você vira e fala, cara, eu vejo você presidente da República. É porque você sonha em ser presidente da República e não tem coragem de assumir que quer ser presidente da República. Porque tá muito longe, ou porque sei lá o quê. Então, espelho, espelho meu. O que você tem pra mim hoje? Aí a sua pergunta foi, como saber se o que ele disse que precisa de mim hoje é o que ele precisa de mim ou é o que eu aprendi com alguém, ok? Então a primeira pergunta foi, o que você tem pra mim? Ele falou, Cris, pra você eu tenho tal coisa.
você vai se tornar essa parada. Nisso você acredita? Isso você deseja? Se você vê, tem na teia. Tem um caminho possível para aquilo. Aí, beleza. Aí, a segunda pergunta é, mas o que você precisa de mim para tornar isso possível? Cara, é só você com você mesmo. Esquece essa ideia de espelho, porque a galera vai para um lugar místico ou de oba-oba, mas espera aí. É você dizendo, cara, acho que eu quero ser tal coisa. Só que para eu ser tal coisa, um dia, hoje eu preciso fazer isso. Foi só isso. Como saber se o que o seu eu do futuro disse? Não é o seu eu do futuro, é a sua consciência dizendo, irmão, se você não fizer isso, você nunca vai ser isso. Aí eu te pergunto, isso que ele disse que você precisa fazer hoje por ele, te leva ou te aproxima daquilo que ele disse que você pode ser? Então não é. Beleza. Se eu fizer tal coisa, isso vai... O que vai acontecer se eu fizer isso? Ah, se eu fizer isso... Pronto, vou mudar a pergunta. Você está aqui embaixo e ele disse, você disse para você, eu preciso fazer tal coisa, certo? Para chegar aqui em cima. Aí eu te pergunto, se você fizer isso, você chega aqui, aí você fala, cara, acho que não. Aqui não, mas dá um passo. Aí eu te pergunto, se você não fizer isso, prestem atenção, gente. Se você não fizer isso, tem como chegar aqui? Não. Então você tem que fazer. Se você não fizer isso, tem como chegar aqui? Então não precisa fazer, pô. Perceba como, gente, a sua mente tem a conexão. É você que cria bloqueios. Por isso que chama bloqueio. Você tem bloqueios. Não é que as coisas não estão conectadas. Elas estão conectadas, mas você bloqueia. Ah, eu acho que eu aprendi isso com alguém. Tudo bem que você pode ter aprendido isso com alguém, mas a pergunta é, se você não fizer isso, você chega nesse lugar? Cara, acho que não. Então você tem que fazer. Cara, acho que chego. Então não faz ainda, até porque talvez seja difícil. Mas seu espelho não teria dito isso pra você, sacou? Então, isso eu digo pra vocês aqui, ó. Você tem um sonho e você tem dificuldade. O seu eu do futuro vai dizer, olha, eu tenho essa vida pra você. O que você precisa de mim hoje? Você tá perguntando pro seu espelho. Aí talvez o seu espelho diga que você entre na aliança divergente. Peraí, se você entrar na aliança divergente, você chega nesse lugar, possivelmente se aproxima. Ele não vai garantir, mas se aproxima, se liberta. Vamos mudar a pergunta. Se você não entrar, você chega nesse lugar? Se você chegar nesse lugar sem entrar, não entra, não vai fazer diferença para você. Agora, quando eu te pergunto, se você não souber mais sobre o que a gente fala, não aprender mais sobre padrões, não desenvolver essa clareza e essa coragem para identificar e quebrar esses padrões, você chega lá? Não. Aí você tem que entrar. Se for facultativo, gente, não entra não. Compra panetone, vai ter uns panetones mais caros no finais do ano.